Entre algumas frases polêmicas que Jesus diz, eu vou citar uma que está escrita em Mateus 16, no verso 28, que é Jesus falando para os apóstolos da seguinte forma: garanto-lhes que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, lendo de forma simples esse verso aqui, dá a entender que a volta de Jesus para o reino dele aqui na terra ainda será na época dos apóstolos. Alguns estarão vivos para ver Jesus voltando com seu reino. Será que essa frase realmente é literal? Ou é só mais uma frase polêmica, uma frase enigmática de Jesus? O que eu quero dizer com frase polêmica, enigmática de Jesus? Jesus tem várias frases que são polêmicas. Como, por exemplo, quando Lázaro morreu, Jesus falou que Lázaro estava dormindo. Mas a gente sabe, com o decorrer da história, que não era bem isso. Outra frase polêmica de Jesus é quando ele fala a respeito dos ricos, que é mais fácil um camelo entrar no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Super polêmico isso. Quando Jesus também fala que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada, ele veio trazer guerra, divisão. Que polêmica que Jesus traz com isso. Outra frase polêmica que trouxe muita confusão na época quando ele falou ali no meio dos judeus, é que quem quiser ter aliança com ele teria que comer a sua carne e beber o seu sangue. Imagina, falando de canibalismo, que Jesus ia oferecer a carne e o sangue dele para os judeus ali beberem. Que confusão que deu isso. Então Jesus tem algumas frases que são polêmicas e enigmáticas. Eu dei só 4 exemplos aí, só para você entender que Jesus tem frases como essa. Inclusive tem outras. Inclusive, se você lembra de outras frases, você pode colocar aí no comentário algumas outras frases polêmicas de Jesus. Mas a gente sabe, com o decorrer da história, com o caminhar da história, a gente descobre se essa frase realmente é literal ou só é um enigma, uma frase polêmica de Jesus. Mais uma frase polêmica. Como, por exemplo, de Lázaro, se confirmou que o Lázaro não estava dormindo. Lázaro tinha morrido. Quando Jesus fala do rico, que é mais fácil um camelo entrar no furo de uma agulha, então o rico não pode ter salvação? É impossível o rico ser salvo? Não, a salvação não é para quem é rico nem para quem é pobre. A salvação é pela graça de Jesus. Tanto é que Jesus visita Zaqueu, que era um homem rico, e falou que a salvação estava na vida de Zaqueu também. Depois, claro, a conversão dele. Quando Jesus fala que ele veio trazer espada, que ele não vai trazer paz, puxa, mas Jesus, você vê na história de Jesus, Jesus trazendo guerra, confusão? Não. A gente aceita Jesus e tem paz na nossa vida, a gente tem a paz que o mundo não dá. A gente sabe que Jesus é de paz. O decorrer da história mostra que Jesus é de paz. E nessa frase mais polêmica, que era para comer a carne e beber o sangue de Jesus, Jesus por acaso ofereceu a carne dele para alguém comer? Ofereceu o sangue dele para alguém beber? É claro que não. Isso ali era só um símbolo, falando da ceia, de comer o pão, de beber o cálice, que era o símbolo do corpo e do sangue dele. Mas Jesus, ele fez questão de ser polêmico, de trazer aquela confusão entre os judeus com essas frases, citando que era para comer a carne dele, beber o sangue dele. Ele sabia que ia gerar polêmica. Jesus era polêmico. Inclusive, como eu já disse, se você lembra de mais uma frase de Jesus que é polêmica, põe nos comentários aí pra gente depois comentar, de repente fazer algum outro vídeo. Então, o decorrer da história, a continuidade da história, a gente descobre se aquela frase realmente era uma frase enigmática, polêmica de Jesus, ou se realmente era literal. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos pensar que este verso realmente é literal, tá? Então, se for literal, Jesus voltou ainda na época dos apóstolos, alguns estariam vivos, e segundo a teologia preterista, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando houve o cerco de Jerusalém. Então vamos imaginar que realmente Jesus voltou nessa época aí. E para saber se é literal ou não, a gente vai ver o decorrer da história, se realmente se cumpre a profecia. E pensando literalmente desta forma, será que Jesus fez alguma coisa a respeito da volta dele no ano 70? Porque no ano 70 depois de Cristo, houve o cerco de Jerusalém e a destruição da cidade de Jerusalém. Houve a destruição do templo de Jerusalém e Jesus voltou e não fez nada.
Milhares de pessoas foram mortas e Jesus voltou e não fez nada. Os judeus foram espalhados e Jesus não fez nada. Nada mesmo. Tudo aconteceu aquela confusão e Jesus veio, implantou o reino dele e nada mudou. Nada mesmo, porque até mesmo a respeito das profecias da volta de Jesus, nada aconteceu. Como seria a volta de Jesus? Algumas coisas, né? Ele ressuscitaria os santos mortos e seriam ressuscitados. Houve ressurreição dos salvos? Não. Haveria arrebatamento dos santos vivos. Houve arrebatamento na volta de Jesus no ano 70? Não. Houve a implantação do reino de Cristo aqui na terra? Não. O mundo continuou ruim do jeito que era e continua piorando até hoje. O reino de Deus não foi implantado. Jesus não voltou naquela época. E se voltou, não fez nada e nada mudou? Então a continuação da história prova que Jesus voltou? Parece que não. Entre muitos acontecimentos de Jesus, da volta dele, existe um acontecimento que é visível, a volta de Jesus é visível. As profecias dizem, Jesus mesmo disse, que todo olho verá, todo mundo vai ver. Jesus disse que é como um relâmpago que cai no Oriente e se mostra no Ocidente, que é visível, que todo mundo vai ver. A volta de Jesus acontece de um lado e todo mundo do outro lado vai ver também. Não só para os salvos vão ver, vão ser ressuscitados, arrebatados, mas os ímpios, os incrédulos também verão a volta de Jesus e vão lamentar. Isso aconteceu no ano 70? Ou aconteceu e todo mundo viu, mas ninguém registrou na história? Ninguém falou nada, passou batido, Jesus veio, tá bom. O maior acontecimento da história, as pessoas viram e ficou assim, passou batido. Jesus voltou contra a sua glória, arrebatamento, ressurreição, tá bom. Será que foi isso que aconteceu? Imagina só, se até os outros acontecimentos de Jesus simples foram registrados e todo mundo sabe, como por exemplo o nascimento de Jesus. Pobrezinho, numa manjedoura, foi registrado, a gente conhece, a gente sabe sobre o nascimento de Jesus. A morte de Jesus ao lado de 2 bandidos. Uma morte ali, numa condenação criminosa na cruz. Foi registrado na história e todo mundo sabe da morte de Jesus. A ressurreição de Jesus, todo mundo sabe, foi registrado, se comemora a ressurreição de Jesus. Os apóstolos viram, os discípulos viram, mais de 500 pessoas viram e foi registrada a ressurreição de Jesus. Agora, a volta de Jesus, que todo mundo da terra viu com seus olhos, os salvos e os ímpios, mas ninguém registrou, ninguém falou nada. Seria um absurdo, né? Ou será que nem todo mundo viu? Imagina eu chegando lá no campo e perguntando para alguém, olha, você viu a volta de Jesus? Não, eu estava aqui na roça cuidando da minha terra e não deu tempo para ver Jesus voltando. Ou então chegando para outra pessoa, você viu a volta de Jesus? Não, eu não acredito em Jesus, eu sou ateu, eu não vi nada. Imagina só, não, mas você é cristão, você é crente, você não viu a volta de Jesus? Não, eu estava orando de zoinho fechado, Jesus veio e eu nem vi. Não teria cabimento. O maior acontecimento de toda a história, o maior acontecimento das profecias bíblicas aconteceu no ano 70, mas ninguém registrou, ninguém viu, passou batido. Literalmente na história. Isso consegue ser comprovado? Olha, pensa bem, porque acreditar que isso já aconteceu na época dos apóstolos chega a ser um absurdo. Ou ingenuidade, porque na história isso não se comprova. E tem mais. O João, que escreveu o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos quando teve a revelação do Apocalipse. Isso foi por volta do ano 95 depois de Cristo. E no Apocalipse está escrevendo que Jesus está falando que ainda ele vai voltar e implantar o seu reino aqui na terra. A grande tribulação ainda iria acontecer, e isso ele está falando no ano 95 depois de Cristo. Ou seja, 25 anos depois do cerco de Jerusalém. Onde alguns falam que o cerco de Jerusalém seria a grande tribulação e que Jesus voltou no ano 70. Mas como Jesus voltou no ano 70, sendo que em 95 a profecia está falando que ainda ele vai voltar.
que ainda ele vai implantar o seu reino. Não tem cabimento. E o livro de Apocalipse também não foi escrito para os judeus e nem a respeito da destruição de Israel, de Jerusalém. Não foi a respeito disso, não. O livro de Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia. Não tinha nada a ver com Israel, com destruição de Jerusalém, não tinha nada a ver. Bom, se essa frase não é literal, então qual que é a interpretação para essa frase de Jesus? Eu conheço 3 interpretações. Uma delas é a interpretação literal do verso que eu acabei de dizer, né? Que eu até acho absurdo essa interpretação literal. Mas existe mais 2 interpretações, e essa eu vou falar agora, que é a segunda, que é dizer que este verso está falando do reino de Deus que vem e é revelado para os apóstolos, mas de forma progressiva, em fases, que não é revelado totalmente, mas eles começam a conhecer o reino de Deus através de alguns acontecimentos. Como, por exemplo, através da transfiguração de Jesus, e depois através da ressurreição de Jesus, e depois do dia de Pentecostes também, onde tem ali o batismo com o Espírito Santo, que recebem dons espirituais. Seriam essas fases que os apóstolos presenciaram do reino de Deus sendo revelado aos homens. E isso se entende, essa interpretação se entende por quê? Porque esta frase, que inclusive vou ler agora de novo para a gente retomar o contexto, Mateus 16, no verso 28, diz assim, ó: garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E essa frase, do jeitinho que está escrito aqui, não está escrito só em Mateus, está escrito em Mateus, em Marcos e em Lucas. E é interessante que nesses 3 evangelhos, logo em seguida, o versículo seguinte já começa a falar da transfiguração de Jesus. Igualzinho, nos 3 evangelhos, o verso seguinte, depois desse, já começa a falar da transfiguração de Jesus. E que seria então uma revelação do reino de Deus para esses apóstolos que estiveram presentes. E o que seria a transfiguração de Jesus? Foi quando Jesus levou Pedro, Tiago e João lá naquele monte, e nesse monte da transfiguração, Jesus mudou o rosto, ficou com o rosto glorificado, e o rosto começou a brilhar como o sol, a sua roupa ficou branca, resplandecente, e Jesus ali teve um encontro com Elias e com Moisés, e os apóstolos que estavam juntos ali ficaram assistindo esse momento glorioso de Jesus. Então, uma pequena revelação do reino de Deus, e depois, como eu já disse, na ressurreição de Jesus e depois no dia de Pentecoste. Então seria em fases, de forma progressiva, eles teriam algum conhecimento do reino de Deus sendo revelado ainda com os apóstolos vivos. Essa seria a segunda interpretação. E qual seria a terceira interpretação? A terceira interpretação seria que realmente um apóstolo ficasse vivo e visse tudo acontecer. Que realmente um desses apóstolos visse o reino de Deus sendo implantado na terra. E realmente aconteceu. Teve um apóstolo que viu tudo. Desde todos os sinais, todas as catástrofes, viu o governo do anticristo, viu a volta de Jesus gloriosa, a salvação dos santos, viu o milênio, viu o juízo final. Teve um apóstolo que viu tudo. Você sabe qual o apóstolo que viu tudo? Foi o apóstolo João, um dos 12, que era conhecido também como o discípulo amado. Ele teve a revelação do Apocalipse. Então ele vendo o futuro, ele viu tudo o que aconteceu na volta de Jesus e no reino de Cristo. E para confirmar e fortalecer ainda essa interpretação, eu vou ler com vocês em João, no capítulo 21, no verso 21 também, que diz assim, ó: quando Pedro o viu, perguntou. Pedro perguntando para Jesus a respeito de João. Então, quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Mais uma prova que Jesus gosta de falar frases polêmicas. E mostra que é polêmico no próximo verso, olha só. E foi por isso que espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer.
apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa. E para saber de quem ele está falando, para confirmar, vamos ler o verso seguinte que diz assim, ó: e esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Ou seja, quem registrou foi João, que escreveu esse livro, esse evangelho, que também escreveu o Apocalipse. Tudo foi revelado para ele antes que ele morresse. Ele viu toda a revelação do Apocalipse, viu tudo o que ia acontecer. Jesus voltando com o seu reino, ele viu tudo, registrou no livro, e depois João morreu. Ele morreu, ele não foi arrebatado, ele não foi ressuscitado, ele não está na glória, ele está no mundo dos mortos esperando também, como nós, no futuro, Jesus voltar com o seu reino. Daí sim, ele vai ressuscitar os mortos, ele vai arrebatar os santos e vai implantar o seu reino. Isso acontece no futuro. E João mesmo está morto para provar que isso só acontece no futuro. Eu queria saber de você qual das três interpretações você acha mais coerente. A primeira, que é a interpretação literal, a segunda, que seria a revelação em fases, ou a terceira, que é a revelação integral para João através do livro de Apocalipse. Escreve nos comentários aí qual que você acha mais coerente, ou se de repente você tem uma quarta interpretação para essa frase polêmica de Jesus. Pode colocar nos comentários aí também. Não esquece de deixar o seu like e também de entrar nas redes sociais do canal Desembaralhando o Futuro, que tem no Facebook e também tem no Instagram. Minha intenção no Instagram é fazer vídeos curtos, seja de prévia dos vídeos que vão ser lançados no YouTube, ou às vezes até algum comentário, algum vídeo mais simples, sem edição, a respeito de algum assunto do momento. Então me segue também no Instagram. E esse aqui é mais um vídeo do canal Desembaralhando o Futuro. E até o próximo.